Nessa semana vamos aprender sobre os algoritmos evolutivos, especificamente o algoritmo genético. Então, nesses próximos vídeos eu vou mostrar a ideia geral e a inspiração que levou a essa família de algoritmos através do processo de evolução. Vou apresentar o algoritmo genérico para ele e em seguida eu vou detalhar, né, diversas adaptações desse algoritmo para diferentes problemas, para os mesmos problemas que a gente apresentou na semana anterior. Então, nesse vídeo específico, vamos falar sobre os algoritmos evolutivos. A gente já viu na aula passada que as heurísticas populacionais, né, ela tem certa inspiração no processo de evolução, em que você fazia uma amostragem de soluções e criava uma espécie de competição por sobrevivência para as próximas iterações. Então a gente selecionava novas soluções que eram mais promissoras para a próxima geração do algoritmo. Os algoritmos evolutivos, então, eles foram propostos, né, por diferentes pesquisadores, mais ou menos na mesma época, e com diferentes formas, mas muitos pontos em comum. Então, o primeiro ponto em comum é que todos eles trabalham com a ideia de população de soluções, então não mais a gente está trabalhando com apenas uma solução de cada vez, agora a gente trabalha com um conjunto de soluções. Todos eles utilizam um mecanismo de pressão ambiental, né, que é a espécie de pressão seletiva, seleção natural, em que as soluções melhores têm maiores chances de sobreviverem para a próxima iteração. Os mais aptos sobrevivem. Existe uma medição de qualidade de uma solução através de uma função objetivo, como a gente detalhou na aula passada, mas especificamente pensado na maximização, né? Dado que, mesmo que a gente esteja trabalhando com um problema de minimização, é fácil tanto adaptar o algoritmo para que ele encare essa função de qualidade como minimização, como também alterar a função objetivo para que ela passe a ser de minimização. E as outras duas características são em relação a como que novas soluções são criadas, que é baseado em duas operações, uma de recombinação, em que combinamos soluções distintas para tentar encontrar uma solução melhor do que as duas, e as operações de variabilidade, em que a gente varia a solução aleatoriamente, faz uma perturbação na solução. Similar ao que é feito, por exemplo, no Simulated Annealing, né, no recozimento simulado. E todas as características criam duas forças que são fundamentais para essa classe de algoritmos, que são propriedades que sempre devem ser observadas toda vez que vocês implementarem um algoritmo evolutivo, que são o poder de exploração e de explotação. Então, os operadores de variação, né, então a recombinação, a variação aleatória, eles têm o papel de promover a diversidade, né? Então não basta a gente amostrar uma população de soluções e ficar fazendo disputa entre eles e apenas replicando essas mesmas soluções. A gente quer explorar soluções novas e esses operadores promovem essa exploração. E a outra, que é a explotação, que é eu não quero apenas explorar o espaço de busca por completo, mas eu quero também observar a região de vizinhança dos meus pontos bons, né? Então, seria algo que a gente já viu também na semana passada, dado o espaço de busca S. Eu quero promover uma exploração de todo o espaço, mas eu também quero que nas regiões promissoras eu também explore apenas no entorno da minha vizinhança, né? Isso é promovido pela pressão seletiva. Então, o fato de eu preferir
manter as soluções que são melhores daquela iteração atual, faz com que eu tenha um maior número de exploração da vizinhança local, né? Então, se por exemplo, vou desenhar outro retângulo aqui, então digamos que esse carinha aqui, ele é muito bom. No momento da seleção, para a próxima iteração, ele provavelmente vai ser selecionado mais do que uma vez, né? Então, se cada ponto que eu estou explorando no espaço de busca produz uma nova solução, então, ao promover várias cópias da mesma solução boa, ela passa a gerar múltiplas cópias com variações, né? Então eu tenho eu promovo uma maior exploração na região em torno das minhas boas soluções. Aqui algumas terminologias dos algoritmos evolutivos, né, comum a todos eles. Então eu tenho o conceito de indivíduo, que é uma solução, geralmente representada por um cromossomo, e o cromossomo é simplesmente a representação computacional de uma solução, um vetor binário, ou vetor de permutações, que mais? Um vetor de números reais, uma matriz, seja lá como eu represente a minha solução computacionalmente, ele é o cromossomo, também conhecido como genótipo, né? Então, o espaço dos genótipos é aquele espaço das representações computacionais da solução. E o fenótipo é a representação decodificada, né? Então, se eu tenho, por exemplo, no problema do caixeiro viajante, o meu genótipo é uma permutação dos nós, o fenótipo pode ser, por exemplo, o grafo induzido, né, o subgrafo induzido pelas arestas que eu selecionei nessa permutação. Fitness, ou função de aptidão, é a função de objetivo de maximização. Ele mede a qualidade de um indivíduo. Então, é uma função que pega uma solução e me retorna uma qualidade relativa dela. A população é um conjunto de indivíduos, então é simplesmente um conjunto de soluções. E as operações que eu tenho disponíveis são cruzamento ou também recombinação, que é uma função de alta ordem que combina dois ou mais indivíduos, né? Então é uma função que pode pegar 2, 3, 4, 5, N indivíduos da população e gerar um ou mais novos indivíduos através de uma recombinação. E a mutação é uma função que simplesmente altera um único indivíduo aleatoriamente, né? A gente vai ver mais detalhes disso nos próximos slides. Então, um pseudo-algoritmo genérico, né, para os algoritmos evolutivos, e isso eu vou mostrar para vocês na aula prática, é simplesmente isso daqui, né? Então, eu vou mostrar exatamente esse código aqui sendo executado durante a aula prática, mas eu começo com uma população aleatória inicial, primeiro passo do algoritmo, aplico a função de fitness para cada indivíduo da população, map, lembra, map, nas linguagens de programação, ele aplica uma função em cada elemento da nossa lista, né? Então aqui ele gera a qualidade dos meus indivíduos. Em seguida, eu seleciono, né? Eu seleciono pares ou trios, né? Ou seja lá quantos pares vão se envolver em cada recombinação. Então eu seleciono tuplas de pares da minha população. Então, seleciono da minha população baseado no fitness, ou seja, aquele indivíduo que tem um fitness maior tem maior chance de ser selecionado. Eu repito isso N children vezes, né? N children é número de filhos. O quantos filhos eu quero gerar. Então, para cada filho que eu quero gerar, eu seleciono uma tupla contendo os pais, né? Aí, para cada filho que eu quero gerar, né? Para gerar cada filho, eu aplico a função de recombinação a cada tupla de pais. Então, digamos que aqui eu selecionei algo assim, uma tupla P1, P2, aí aqui P3, P2,
e P1, P3. Pronto. Para cada um desses pares, eu vou aplicar a função recombina, que vai me gerar um filho 1, filho 2, filho 3, por exemplo, né? Então aqui eu vou ter o conjunto de filhos. Aí eu aplico para cada filho o operador de mutação, né? Então a recombinação combina o conhecimento de 2 ou mais cromossomos pais, enquanto a mutação simplesmente cria uma variação aleatória no próprio indivíduo. Então aplica essa mutação em cada um dos filhos gerados, né? Avalio esses filhos, então esses vão ser a nova população, a nova geração. E aí eu repito, né, por N vezes, N pop aqui é o número de indivíduos que eu quero manter na minha população. É um algoritmo de substituição, né, replace. Então substituição no contexto de algoritmos evolutivos significa, dado que eu tenho uma população composta com pais e filhos e os seus respectivos fitness, né? Esse operador aqui é uma concatenação, isso é muito usado na matemática também. Eu quero selecionar um indivíduo dentre essa população com substituição para fazer parte da nova geração, né? Então, digamos que ao final desse processo, então eu tenho aqui a minha população combinada é P1, P2, P3, C1, C2, C3. E eu repito 3 vezes, no caso aqui minha população é de 3 indivíduos, né? 3 vezes eu vou sortear entre esses 6 indivíduos um indivíduo, mas proporcional, com chance proporcional ao seu fitness. Então vamos dizer que no primeiro sorteio eu seleciono P2. No segundo eu seleciono C3. No terceiro, P1. Desculpa, eu esqueci que são 3 apenas, né? Digamos que o terceiro eu faço P2 novamente, né? Então aqui é só para mostrar que eu posso selecionar o mesmo indivíduo mais do que uma vez nessa operação de replace. E a gente vai ver daqui a pouquinho que tem vários algoritmos diferentes que a gente pode usar para selecionar, para recombinar, para mutar e para substituir a população. Então, especificando um pouquinho mais as funções, a função mutate ela é uma função que pega uma solução, né, e retorna uma solução alterada. Então, ele faz uma alteração aleatória. Então, geralmente essa função ela procura promover uma pequena alteração no cromossomo, de forma que possa refletir uma mudança de diferentes graus no fitness do indivíduo. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, no espaço dos genótipos, eu vou promover uma pequena variação, como por exemplo, digamos que eu tenho aqui o cromossomo 10011 e a mutação vai simplesmente trocar um desses bits aqui. Então a variação do genótipo é muito pequena, mas a mudança, o quanto isso reflete no fitness pode ser muito grande, né? Pode aumentar muito o fitness, pode diminuir muito o fitness, mas pode também fazer variações pequenas. Então, o que me importa aqui é que a variação no genótipo seja pequena. E, preferencialmente, não tenha uma mudança muito brusca, no sentido de que a mudança de um pequeno ponto no genótipo é imprevisível em relação ao fenótipo, né, e ao fitness. A função recombinar, que é o cruzamento, né, crossover, é uma mutação, né, é uma função que pega N soluções como entrada e geralmente devolve 2 soluções. Também pode ser implementado para retornar uma solução ou mais do que 2, né? Mas o que importa é que ele vai receber um conjunto de soluções, que são soluções pais, elas são recombinadas para gerar soluções filhas. Bom, no próximo vídeo a gente vai tornar essas ideias um pouco mais concretas em um dos algoritmos evolutivos mais utilizados, mais conhecidos, que é o algoritmo genético.